Chico, tem aquela boa e velha pergunta aqui desse projeto, que é o seguinte: se você já foi estagiário, mas no caso do atleta, eu vou mudar. Você já foi calouro? Como é que foi essa época de calouro? Eu já fui estagiário Ô, louco. e calouro. Eu sou formado em educação física também, Aham. então já dei muita aula ali como estagiário, mas já fui calouro também. Vixe, já brincaram comigo também. Cara, mas foi uma fase muito boa, uma fase de interação assim bem bacana que eu tive com os mais velhos. Tudo tranquilo, assim, nada pesado, mas foi um momento assim que acho que foi obrigatório para eu poder, uma resenha boa para eu poder respeitar ali os mais velhos, saber que eles ali estão no comando, assim, que eu tenho que aprender muito com eles ali. E foi umas boas-vindas ali, como calouro, bem bacana. Como é que é na ginástica? Bom, porque, assim, no futebol tem o corredor que a gente faz sim. e tal, como é que é? Na minha época, a gente tinha uns colchões, assim, tipo, o cara pulava na espuma e todo mundo jogava o colchão em cima dele. Tinha o corredor polonês também, que a gente passa e já mete a bica ali no calouro. Mas, assim, tem o magnésio também, que a gente assoprava na cara, assim, também. Tipo, tem uma borracha, aquela... É uma tripa, né? Uma tripa, a gente chamava tripa de mico. É uma borrachinha, que é o sorinho. Sim. Só que ela tinha um furinho dentro. E a gente socava o magnésio aqui dentro dela. E aí a ponta, deixava na ponta assim. E assoprava a ponta, assim, o magnésio. O cara ficava tudo cheio de comia magnésio. Eu falei, agora você vai ter que comer magnésio. Você vai ter que treinar muito, né? Você vai entender então, o que o magnésio... Literalmente, você vai comer o magnésio. Porque todo dia ali, mais de 6 horas por dia dentro do ginásio. A gente fica dentro do ginásio mais que a gente fica em casa. Então, mas é uma resenha boa, né? certeza. Todo mundo que tá ali também tá entrando, a pessoa quer isso, sim, né? E acho sim, que faz parte de um grupo. Sim. Você falou, vocês ficam muito tempo junto, cara. Então tem que ter essa mais resenha. que a família. Então, cara, é muita coisa. E você falou que você é formado em educação física. Sim. Você se formou antes de tá ali com a ginástica ou foi meio que junto? Foi uma fase braba. Foi uma fase braba porque quando eu tava no colégio, treinava em São Caetano, eu fiquei 11 anos em São Caetano do Sul. Então no colégio, estudava de manhã, normal, período normal da manhã, e à tarde, das 2 ali às 7, o período da ginástica. Então o período do colégio foi esse, estudava de manhã, treinava à tarde. Aí me formei no colégio, fui para faculdade, resolvi fazer educação física. Eu queria fazer odontologia, mas era integral, aí eu já tirei da cabeça, já fui para educação física, que eu gosto de esporte, não só de ginástica. E aí, como a faculdade na USCS, que eu me formei, era à noite. Então, eu treinava de manhã, treinava à tarde e estudava à noite. E era presencial? 5 anos. 5 anos presencial. A gente teve estágio, 400 horas de estágio. E aí o estágio? Porque, apresentar TCC, fiz licenciatura e bacharelado. Então, 3 anos de licenciatura e mais um ano de bacharel. Só que teve um ano que eu não consegui estudar. Eu tive que trancar, né? E aí me formei em 5 anos. Mas pesadíssimo, assim, sabe? Nossa, 3 anos, depois mais um. Apresentei um artigo no bacharel e aí foi pesado, porque faculdade eu saía 11 horas, 10h30. E aí no outro dia, às 9 da manhã... Aquela época eu treinava às 9, não era às 8. Hoje eu treino às 8, mas se fosse às 8 ia ser pesado. Pior ainda, né? Então aí treinava período da manhã, período da tarde. Às vezes eu saía do treino direto e ia pra faculdade. A gente comia marmitex lá, que era da prefeitura, já ia dar o carro com um amigo, né? Que todo mundo estudava junto. E aí eu comendo gelada mesmo, ia pra faculdade. Daí quando terminou a faculdade, eu tive mais tempo pra me dedicar. Eu falei assim, não, agora eu me formei, beleza. Não tirei o CREF na época. Falei, eu vou, não ia estar ativo, né? Ali, não ia atuar. E eu falei, agora eu vou treinar. Que aí foi em 2013. E aí foi quando eu realmente foquei. Eu treinava de manhã, treinava à tarde, descansava à noite para poder render. Aí foi quando eu comecei realmente a render, né? E buscar os resultados internacionais. Cara, eu fico imaginando aquela última aula da sexta à noite. Você já tá cansado da semana. E tem treino no sábado. E tem treino no sábado. Tem treino no sábado. Não existia pra você essa aula. Provavelmente não, cara. E a aula era importantíssima. Sério? Nossa. Sempre tem, né, cara? Sempre botam as piores, né? Mas eu tinha uma turma boa na faculdade, que assim, que não era aquela turma que, pô, sexta-feira à noite, nem a pau que eu vou ficar.
E assim, eu falei, pô, mas eu preciso, não sei o quê. E aí você vou ficar sozinho? Não, a galera ficava junto. E sexta-feira à noite. Era uma aula muito boa. Então, a professora ajuda demais. Foda quando é uma aula meio chata, monótona, assim. Às vezes não é nem por conta do professor, é porque você não curte mesmo, mas você gosta. E aí você fica assim, pô, mas... Sexta-feira... Mas assim, não adianta eu sair, porque eu não vou pro bar com a galera. Porque eu tenho que ir pra casa, porque tem treino no sábado. Mas você fica naquela... Mas... Cara, vocês treinavam de segunda a sábado? Vocês ainda treinam de segunda a sábado? Todo mundo. Segunda já chegamos a treinar até de domingo também. Dois períodos? Sábado um período só e domingo descanso. Cara já teve treino de domingo, dependendo de como seria a competição. Aí a gente treinou conforme foi a competição. Aí pegamos domingo, mas raro isso acontecer. Sábado, meio período. Legal. Tu entrou na educação física já pensando com o que você gostaria de, né, num pós-carreira ali, trabalhar? Sim. Eu sempre achei que eu não vou falar iria ser, mas que eu fosse ser treinador. Tá, não, mas de ginástica mesmo. De ginástica artística mesmo. Mas eu sempre gostei de tudo. Sempre gostei de todos os esportes. Tanto que eu pratiquei, antes de começar a ginástica, eu joguei handebol, fiz basquete, fiz natação, judô. Então, assim, entrei mais na educação física por gostar de todas as modalidades. Mas não entrei... A ginástica te puxa para ser treinador, mas não totalmente com esse foco, né? Eu gosto muito da musculação, gosto muito da área de funcional, né? Da parte de reabilitação também. A gente eu aprendi muito a lidar com a parte de lesão. Sim. Então, aí eu tô na área, assim, mas assim, nada definido, assim, realmente... Se eu vou ser um treinador. Cara, voltando um pouco lá pra trás, você começou na ginástica... Com 7. Com 7 anos. E aí, foi uma coisa que, tipo, foi um pai, a mãe que levou? Ou foi uma coisa que também você teve vontade? Como é que foi esse primeiro contato com o esporte? Eu venho de uma família grande, né? São 5 filhos, tenho uma irmã, uma mulher e 4 homens, e todos praticavam esportes. O que meu pai e minha mãe fez, né? Lá em Ribeirão tem a Cava do Bosque, que é um complexo esportivo da prefeitura. E lá tinha diversas modalidades. Meu pai e minha mãe para trabalhar, os molecada ia para a escola, depois meu pai e minha mãe jogavam a gente lá dentro, para passar o tempo e eles poderem trabalhar. Sim. Então a gente começou a vivenciar todas as modalidades. Os meus irmãos fizeram também. Só que naquela fase dos 18 anos, que o cara ou treina, ou o esporte sustenta, ou ele vai estudar ou trabalhar, nenhum conseguiu manter. Natação, eles faziam outras modalidades, até o futebol. Teve um irmão meu que jogou handebol também, só que a ginástica, eu estando na ginástica, eu consegui me manter. Meus pais, eu terminei em 2021, eu parei a ginástica em Ribeirão, porque acabou a ginástica de alto rendimento em Ribeirão, não tinha mais, aí eu parei. E eu andava de skate junto, né? Essa eu não falei ainda, mas eu andava de skate. E o skate era o meu esporte real, assim, ó. Caraca! Real. Velho. Cheguei a competir campeonato e eu era maluco de skate. Dormia em cima do skate. E aí, quando eu parei a ginástica, eu comecei a andar de skate só rua. Aí, meus pais, depois de 1 ano e pouco, conversaram com um treinador de São Caetano. E eu já conhecia. E aí, eu cheguei um dia, depois do dia inteiro de andar de skate, eles falaram, você quer continuar a ginástica? Eu falei, quero. Eu gosto de ginástica. Beleza, então, mas não vai ser aqui. Vai ser em São Caetano. Eu, 13 anos de idade. 13 anos? 13 anos, eu falei, tá bom. Nem tinha noção, né? Que ia morar sozinho e tal. E foi. Só que eu levei o skate junto. E mesmo depois de ter mudar de cidade, eu ainda continuei. Mas aí, a ginástica começou a tomar conta mesmo de treino, e aí o skate começou a ficar um pouco perigoso. Eu ando ainda hoje, mas bem leve, assim, não posso empolgar. Eu começo a empolgar e eu já tenho que tirar o pé. Nessa época você treinava pelo São Caetano mesmo? Treinava pelo São Caetano. Eu treinei 11 anos no São Caetano. Você ficava alojado lá também? Isso, morava com outros atletas também, que eram de outras cidades. Sim. E foi assim, e aí meus pais... Só você, né? Assim, então, os meus irmãos não conseguiram manter o esporte não conseguiu dar o suporte lá em Ribeirão para eles continuarem se mantendo. E teve que começar a trabalhar, alguns começaram a trabalhar direto e outros começaram a estudar. E eu consegui sair de lá e seguir a carreira
porque a cidade ali conseguia dar suporte, né? Tinha alimentação e moradia. E aí meus pais que sofreram, né? Porque um filho de 13 anos morar em São Paulo, né? Aquela mentalidade interior. Sim. Pô, você vai pra São Paulo, não sei o quê. Eu não sei se teria coragem. Eu tenho um filho de 6 anos. Com 13, com certeza, eu tenho certeza que minha mãe e meu pai sofreu muito. Não deixavam eu saber, né? Que eles estavam sofrendo. Sim. Mas eu tenho certeza. Hoje, às vezes, eu pergunto pra minha mãe ali os perrengues que ela passou, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Eles conseguiram me manter, assim, motivado pra eu ficar longe, seguir o meu sonho, assim. E eles estão lá até hoje? Estão lá até hoje, minha família inteira é de lá. Ah, os irmãos também? Sim, sim. Tem um irmão só meu que mora em São Paulo, Aham. mas o resto tudo lá. Tudo lá. E eles vinham pra cá, não sei, conseguia te E eu- visitar ou você ia mais pra lá? Ia mais pra lá. Minha mãe sempre quando dava, ela vinha pra cá, mas eu, por ser estudante, fazia o cometão, né? Ah, é meia. Fazia a carteirinha meia, que na época, sei lá, acho que era R$ 38, eu lembro. Olha isso, hoje dá mais de 100. É. Mas fazia meia e aí eu comprava passagem de 10, assim, ó. Comprava de uma vez, De e aí uma chegava lá no Tietê, preenchia Só e ia embora. direto. Ia ônibus de meia hora tinha, Nossa, na época de 1 hora. Tranquilo. Então viajei muito, fiz Anguera, Bandeirantes demais. E E na aí- cabeça desse menino de 13 anos, como é que foi sair de casa? Assim, você não tava Então, tendo muita noção, né? Não, na Mas época aí eu quando não chegou tinha. aqui, e aí? Então, eu não, realmente, de 13 anos eu não tinha noção. Não tinha saudade, porque eu tava fazendo o que eu gostava, que era treinar, era ginástica. Então, eu estudava e treinava. E sofria, né, com o treino, porque era muito pesado. E não passava, assim. Eu tava com outros meninos também, seguindo o mesmo objetivo. Mas não lavava, cozinhava, tudo do meu jeito. Sim, é. Arrumava Tá as coisas. aprendendo Sempre, ali. nunca fui relaxado. Odeio, sabe, essa coisa de desorganizar. Sempre fui organizado e chato com as minhas coisas. Então, não tinha muito perrengue, sabe? E eu sempre fui meio... tinha a atitude de fazer, sabe? Vou cozinhar, nem sabia o que eu tava fazendo. vou Tava meter as cozinhando do meu cara. jeito. Já tinha visto meu pai e minha mãe fazer, fazia daquele Hoje tem uma jeito. coisa chamada air fryer, que Não revolucionou a tinha, nossa. cozinha. Ia salvar tinha. muito, Não né? ia. Graças a Dá, Ia não mesmo. precisa nem de micro-ondas mais, cara. Você Sim. coloca ali, compra aquela borrachinha da air fryer, mano. Nossa. Hoje eu faço muito. E, Mas- é, Fala, vai lá. só curiosidade mesmo. E aí era como se fosse tipo, uma república com esses Sim. atletas, só que eram só vocês ou tinha algum responsável, né? Quando Um de eu, maior quando ali. eu, no primeiro ano que eu cheguei, tinha, era um treinador e uma treinadora, e eu e um Tá. atleta. Depois esse treinador e essa treinadora saíram, né, desse. E aí ficou só eu e mais um atleta. Depois entraram outros atletas também. No máximo, onde eu morei, ficou 6 atletas, assim. E Nossa, aí era um tudo- perrengue. Tem uma vez que a gente ficava 4 em um quarto só, com Nossa. 2 armários. Então, É, Hoje a dividia- roupa tá- 4 num pessoas quarto. Diferentes, né, mano? diferentes, de Porra. um cada cidade. Sim, sim. Mas legal, demais, assim, Ah, sim. legal. Não, Por Isso um te período, emancipou. né? Mas assim, é legal que isso te emancipou bastante pra muita coisa. Você tava com 14 anos morando sozinho, Sim. pô, você tá meio preparado pra vida, Sim. muita gente com 18 Não. ainda não tá, cara. Cara, Sim. realmente, isso é É. responsabilidade ali que se você tiver cabeça, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Sim. Pra você desandar É. e não ter limite é muito fácil. Não tem pai e mãe que fica te controlando. Sim. Então, assim, a gente teve. Os meninos ali teve muita cabeça de, meu, é ginástica, a gente quer evoluir, a gente quer entrar na seleção. E aí tem que treinar. Ninguém vai te colocar lá, não. Então você tem que dar resultado. Ganhar uma bolsa, atleta, tem que ter medalha. Quer ganhar uma bolsa nacional, tem que ter medalha no brasileiro. Quer ganhar uma bolsa internacional, tem que ter um resultado no internacional. Você tem que estar na seleção. Então você tem que ser reconhecido, né? O nosso Sim. treinador, o Marcos Goto, falava, cara, você tem que correr atrás. O país não te dá só porque você é atleta ali, não te vai te manter, não. Então a gente queria, quero comprar um carro quando eu fiz 18 anos. Como? Não tinha como. Então, vamos atrás. Então, a gente sempre foi motivado Sim. pra conseguir lá, ganhar uma medalhinha, mas pra bem. poder ter o retorno também. E aí.